Pois é, gente, a gente está de volta aqui falando nisso. Quarta-feira é dia de Papo Cabeça. Hoje a gente está recebendo o Dr. Roland Ambrogi. Luquinha, que não fez com a sua pergunta, cheio de ligação aqui, porque a gente está falando dos problemas que você pode ter naquela sede de querer emagrecer demais. Ah, eu faço regime e diz, ok. Mas, de repente, você pode desenvolver um transtorno, anorexia, bulimia. A gente está dando esse alerta aqui no programa e falando desses sinais. Mas antes, eu quero dar um toque para vocês aí de casa. Vocês sabem, por exemplo, como anda a tendência de consumo no mercado, principalmente das marcas, das grandes marcas, aquela marca que você utiliza, por exemplo? Pois é, a Binder, que foi eleita a melhor agência para se trabalhar do Brasil, traz hoje para São José dos Campos uma palestra sobre o tema com ele, que está aqui com a gente, Flávio Cordeiro. Obrigada, viu, Flávio? Um prazer. Prazer, exato. Veio do Rio, exatamente. Do Rio para estar aqui com a gente. Ele que é gestor de negócio, palestrante, enfim, tem um currículo invejável, né? E vai estar conversando com a gente sobre essas tendências. Antes de atender, gente, o pessoal que já está na linha para falar com você, exatamente, eu queria saber, vocês fizeram, a agência fez um trabalho que eu chamei, gente, de mapeamento, ou seja, de como se comportam as pessoas hoje, até para ajudar na relação do consumo e essas marcas que trabalham com o consumidor. É um trabalho inédito, né? É um trabalho inédito. Nós mapeamos as principais tendências de consumo do mundo em 4 continentes. Então, a gente tende a achar que as tendências são só as grandes marcas que são capazes de fazer. Mas não, tem tendências que estão acontecendo até em pequenos restaurantes. Pois é, o Flávio estava contando uma história de uma boate em Xangai, em Singapura, que a gente vai contar já para você. Mas vamos ver quem está na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Pois não, quem fala? Oi, meu nome é Luiz. Oi, Luiz, você está falando de que cidade? Eu estou falando de Jacareí. Opa, Jacareí, pode fazer a sua pergunta, Luiz. Então, eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode participar dessa feira, ou é específico para quem tem algum negócio. Desse evento, dessa palestra, né? Bem legal. Luiz, nós estamos fazendo esse primeiro evento para um grupo que nós convidamos. Nós não sabíamos qual seria a aceitação desse conteúdo. Mas, diante do que você está falando, muito provavelmente a gente vai fazer para um público mais amplo. Então, nós vamos pegar aí o seu contato para quando a gente fizer para um grupo maior, certamente você vai ser convidado. Ok, Luiz. Depois você deixa o telefone com a produção que a gente passa aqui para o pessoal da Binder. Agora, conta aquela historinha da boate que eu achei fantástico. Isso daí é um exemplo, gente, para vocês verem como nós não nos controlamos e como, de repente, essa tendência tem a se tornar ainda mais realidade, né, Pois Flávio? é, Sônia, a gente não se dá conta, mas se a gente somar todo o tempo que a gente passa consumindo mídia, falando no celular, vendo televisão, isso dá 43 horas dentro de 24, Nossa ou seja, Senhora. nós estamos vivendo 2 dias em um. E, obviamente, isso provoca um nível de ansiedade, e o nível de ansiedade, infelizmente, acaba levando a um comportamento compulsivo. E algumas pessoas estão pagando para as marcas controlarem o seu comportamento compulsivo. Essa boate em Singapura faz o seguinte, ela instala um chip na sua pulseira e ela é capaz de ler a quantidade de álcool que tem na sua urina. E essa pulseira te avisa que você bebeu um pouquinho demais e que, portanto, você não vai poder dirigir. Então, eles oferecem, a partir daí, um transporte para você ser levado para casa. Então, a tecnologia entrando no mais íntimo dos comportamentos das pessoas. Né? É o xixi de porta aberta mesmo. É o xixi de porta aberta. O xixi de porta aberta. E tem isso, tem empresas, por exemplo, que monitoram os funcionários nas redes sociais, tem um dispositivo lá para saber se a pessoa está trabalhando muito ou não. Enfim, isso daí, como eu disse, é uma palavra meio estranha, estou chamando de mapeamento. Esse mapeamento feito inédito, é um trabalho inédito. Esse relatório vai ser apresentado hoje aqui em São José dos Campos. Vai ser apresentado hoje para empresários, para diretores de venda, de marketing, para a comunidade acadêmica da região. Por quê? Porque é importante, se você é um empresário, se você é um diretor de marketing ou de vendas, que você monitore essas tendências, porque elas podem ou ajudar você a se diferenciar no mercado e a prestar um serviço melhor, ou, se você não prestar atenção nelas, elas podem significar
um sério prejuízo para o seu negócio. Pois é, eu, se fosse você, não perderia essa chance, porque assim, é o primeiro, né? Esse é o primeiro Inside Bitrenders aqui, né? É o primeiro que nós estamos fazendo em São José dos Campos, eu tenho certeza que nós vamos fazer outros. Exato. Opa, já estamos com o público aí pedindo. Então, é um norteamento, é mais ou menos assim, vocês podem nortear, ajudar as pessoas a ter uma ideia de como vai se comportar, não só o mercado, mas as pessoas que utilizam esse mercado, né? Exatamente, porque nós somos alvo dessas tendências, né? Tem um estudo que mostra que toda uma tendência, quando atinge 1% da população, ela já tem potencial para se tornar um livro de sucesso, ou um filme de sucesso, um produto de sucesso, ou até um movimento político. Você imagina que nós temos 200 milhões de brasileiros, se 1% deles se mobilizar para alguma coisa, 2 milhões já é uma mega tendência, né? Opa. Eu estava combinando com o Flávio que ele tem histórias fantásticas aí sobre o nosso comportamento, eu digo nosso porque eu também faço parte disso, né? Então a gente vai fazer ao vivo aqui no programa para vocês verem como é que a gente se entrega sem perceber, Exatamente. Convido o pessoal, hoje às 6h30, é isso? É hoje às 6h30. Nós agora não vale a pena a gente dizer exatamente o local, porque nós vamos fazer depois uma ampliada aí para mais pessoas, porque esse evento infelizmente foi feito por um grupo menor de pessoas, até para a gente ver se ele... para dar água na boca. Para dar água na boca, mas certamente nós vamos fazer para um grupo mais ampliado, se houver a demanda, vamos fazer para mais pessoas, porque é importante a gente conhecer tendências, a gente entender como elas podem afetar o nosso dia a dia, até para a gente se prevenir com relação a elas. Exatamente. Né? Flávio, muitíssimo obrigada por sentar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite e poder falar com a sua audiência maravilhosa. Obrigada, e eu espero você aqui no programa para a gente conhecer mais histórias aí. Pode me convidar que eu virei. Obrigada, viu? Obrigada, agência. Bom, e antes, a gente tem um toque bem legal, antes da gente se despedir do Flávio aqui, tem aquele convite bem legal para você. Você sabe que você pode passar um Natal incrível aqui com Falando Nisso e o Splash Buffet? A gente vai levar uma associação ou uma entidade beneficente para um Natal com a gente. Gente, dá uma olhadinha no convite. Vem aí o melhor Natal da sua vida. O Falando Nisso e Splash Buffet vão fazer uma super festa de Natal. Serão 40 crianças de entidades e associações de toda a região. Mande sua carta ou e-mail até o dia 18 de novembro para o Falando Nisso. No dia 20, vamos saber quem vai para a melhor festa de Natal do ano. Natal Feliz, Splash Buffet e Falando Nisso. A maior alegria para você. Que demais, hein? A gente está contando os dias, porque vai ser um momento tão especial. Vai ser dia 9. Que a gente até suspira, né? Ai, Solange, vai ser muito gostoso. Eu quero muito que vocês participem, tá? Eu vou pro Face aqui, que a Gabi está pedindo. Eu tô com uma pergunta interessante aqui de uma mamãe que ela está muito preocupada porque ela já sabe que a filha tem sim anorexia, já foi diagnosticado aí, e ela quer entender a filha, ela não consegue. Qual que é o prazer de quem tem anorexia? Ela até colocou aqui 3 pontos que eu achei interessante. Recusar o alimento, ou seja, não vou comer. Conseguir isso, perder o peso, ou de repente não sentir prazer quando come, porque diz que a filha dela não sente prazer quando come. Na realidade, a pessoa passa a ter uma ideia distorcida da imagem corporal. Então, o que ocorre? Por mais que a pessoa emagreça, quando ela se vê no espelho, alguma coisa, ela ainda enxerga algum traço de obesidade ou de gordura nela. Então, ela se recusa realmente a comer. A gente nota níveis altíssimos de ansiedade, né, nessa pessoa. Para você fazer um diagnóstico técnico, você teria que ter uma diminuição. Se você fizer uma proporção peso-altura, ela teria que ter 85% somente ou menos, tá, de peso para aquela determinada altura. Então, aí você teria um diagnóstico de anorexia. E, realmente, a pessoa passa a ter uma ideia distorcida da própria imagem corporal. Então, ela não come, ela vai recusar, ela vai encontrar vários argumentos para que ela não coma. E quando ela entra num estado, vamos dizer assim, avançado da doença, ela teria que ser internada para que ela receba alimentação no hospital, né? E ela passa a ser monitorada 24 horas por dia para que ela não evite a alimentação ou até mesmo, eventualmente, jogue fora o alimento ou coisa assim. Então, é bastante complexo o tratamento, envolve aí o psicólogos, envolve remédio, médico, equipe clínica. Tá? É complicado. Agora, tem uma mamãe aqui, que é a mamãe daquele garotinho que eu falei para você, ele escreveu e a mamãe também. Eu vou poupar o nome dos dois, os dois são de Tremembé. E ela está se sentindo culpada pelo filho de 10 anos já estar sofrendo de bulimia. Por quê? Porque ele sempre foi taxado de gordinho.
Então, sempre que ele queria comer, ela falava assim, você já está gordo, você já está gordo. Então, ele agora, na idade de 10 anos, pela história que ela conta, parece que está sofrendo bullying na escola, então está apelando para a bulimia. Isso. Ela quer saber, assim, como é que ela pode reverter essa história, porque o menino não quer parar de provocar o Provocar o vômito. vômito, é. Eu acho que ela vai ter que procurar profissionais especializados, tá? Isso é o primeiro ponto. E vai ter que ser uma ação conjunta, multidisciplinar. No caso dele, pela idade, em primeiro lugar, entraria um Muito psicólogo, novo, né? muito novinho, tá? Entraria o psicólogo. O fator que você acabou de mencionar, inerente a bullying, é muito importante estar sempre envolvido nesses casos. O bullying, quando a pessoa ela é sensível e ela eventualmente já sofre de algum quadro depressivo, isso associado ao bullying pode desencadear, isso associado à bulimia ou anorexia, ou até mesmo uma situação qualquer de pressão, até mesmo, vamos dizer assim, algum tipo de pressão como o próprio bullying, vai desencadear a bulimia. Entendi. Não tem a menor dúvida. E é uma atenção aí para os papais e as mamães também, não ficarem apontando o dedo na cara dos filhos, né? Não estou culpando você, minha linda, porque com certeza você fez na maior das boas intenções. Mas a maneira como se cobra dos filhos algumas coisas, né? Antes de passar a bola para o Luquinha, temos uma linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Sol. Oi. É um prazer estar participando. Obrigada, viu, linda, pela participação. Eu não queria me identificar. Ok. Assim, tudo que eu vou comer, eu não como por inteiro, porque eu tenho medo de engordar. Se eu vou almoçar, eu como um prato pela metade. Eu coloco pouco e já como a metade desse pouquinho que eu tô comendo. Eu vou comer chocolate, eu não como o chocolate inteiro. Entendi. Tudo que eu vou comer. Eu nunca como inteiro porque eu morro de medo de engordar e eu peso 40 quilos. 40 quilos. 40 quilos, já é extremamente magra, provavelmente. Já é magérrima, né? Sem dúvida. Isso é uma situação bastante complexa. Na realidade, ela está sentindo-se culpada. Existem alguns traços da personalidade das pessoas que têm tendência à anorexia nervosa, que seria uma rigidez de caráter muito grande, aonde a pessoa, quando ela tem uma regra, e essa regra pode até ser induzida pela mídia, ou até mesmo a mídia cobra muito das pessoas, que a beleza esteja ligada a uma estatura magra, elegante. Enfim, então essa pessoa leva essas regras ao extremo e ela passa a assumir aquela regra que ela tem que emagrecer de uma maneira muito radical. Então, antes que chegue o pior, é necessário ela buscar uma ajuda. Sim, sem dúvida. Okay. E quanto antes. Quanto antes. Então. Como é sério isso, né, Luquinha? A gente acha que está longe da gente, está bem pertinho, né, querido? Pois é, eu quero até comentar com o doutor depois e saber se a mídia apela tanto para a magreza, né, Solange? Será que isso está influenciando no dia a dia a meninada ou não? Mas antes aí de ir para o intervalo, a Câmara dos Deputados derrubou o decreto presidencial que estabelece a consulta a conselhos populares por órgãos dos governos antes de decisões sobre a implementação de políticas públicas. A rejeição à proposta ocorreu 2 dias após a reeleição da presidente Dilma Rousseff e é a primeira derrota que a gente pode considerar aí do Palácio do Planalto no Congresso após as eleições. Vamos ver se vai ter mais, né? A gente vai para o intervalo e já volta.